Olá! Hoje a gente vai mergulhar no universo do Tesouro Direto, mas por um ângulo um pouco diferente. A ideia aqui não é só falar que é um investimento para iniciante, nada disso. A gente vai entender como ele é, na verdade, uma baita aula de economia na prática. E o melhor, acessível para todo mundo. Vamos lá! Sabe aquela ideia de que o Tesouro Direto é só o próximo passo depois da poupança? Um lugar seguro para quem morre de medo de risco? Pois é, muita gente pensa assim. Mas será que é só isso mesmo? A resposta, na verdade, passa bem longe. Entender o Tesouro Direto é, no fundo, entender como pulsa a economia de um país inteiro. E para a gente ter uma noção do tamanho disso, olha só esse número, mais de 22 milhões. Essa era a quantidade de pessoas cadastradas no programa no final de 2022. É gente pra caramba. Um número que mostra que o Tesouro Direto deixou de ser só um produto financeiro para se tornar um verdadeiro fenômeno social e econômico aqui no Brasil. Então, vamos começar por aí, pela nossa primeira lição, porque o Tesouro Direto é muito, mas muito mais do que só uma alternativa à poupança. A própria definição oficial já entrega o ouro. Quando ele foi lançado, lá em 2002, a palavra-chave era democratizar. O que isso quer dizer na prática? Bom, antes dele, uma pessoa comum não conseguia simplesmente comprar um título do governo. O caminho era via fundos de investimento. O programa rasgou essa barreira. Ele permitiu que qualquer cidadão com um CPF na mão pudesse emprestar dinheiro direto para o governo. Simples assim. Certo, então a ideia era essa, democratizar. Mas como isso virou realidade? Vamos ver agora como esse processo é, de fato, super simples para qualquer um começar. O crescimento foi absurdo. Demorou 14 anos para chegar no primeiro milhão de investidores. Mas é isso, só 3 aninhos depois, em 2019, já eram 5 milhões. E de 2019 para 2022, o salto foi para 22 milhões. Percebe a velocidade? Isso não é só um gráfico subindo. Isso mostra uma mudança de cultura financeira no país. E o motivo para esse boom todo? Simplicidade. Na prática, o que precisa? Ter um CPF e uma conta em banco. Com isso, a pessoa abre uma conta numa corretora, muitas vezes sem custo nenhum, e pronto. Já pode escolher os títulos e comprar tudo pela internet. Essa facilidade foi, sem dúvida, o grande motor dessa popularização toda. Agora a gente chega na parte que eu, pessoalmente, acho mais legal. Os tipos de títulos do Tesouro não são só uma lista de opções. Pensa neles como um kit de ferramentas estratégicas. Cada ferramenta serve para um objetivo, para uma necessidade econômica diferente. Olha só essa tabela. Ela resume os 3 pilares. O Tesouro Selic, que acompanha a nossa taxa básica de juros, é a ferramenta perfeita para a reserva de emergência, aquele dinheiro que precisa estar seguro e disponível. Já o pré-fixado, como o nome diz, trava uma taxa fixa na hora da compra. É para quem busca previsibilidade e saber exatamente quanto vai receber lá no final. E o Tesouro IPCA+. Essa é a grande arma contra a inflação no longo prazo, porque ele garante um ganho real, acima da inflação. E esse kit de ferramentas ficou ainda mais completo recentemente. Criaram o Tesouro Renda Mais, pensado especificamente para a aposentadoria. A lógica é genial e simples. Existe um tempo de acumulação, quando a pessoa vai investindo, e depois um tempo de recebimento, em que todo aquele valor volta em 240 parcelas mensais. Vira literalmente uma renda extra por 20 anos. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, veio o Tesouro Educa Mais. O objetivo aqui é bem claro: planejar o pagamento dos estudos. O funcionamento é parecido com o do Renda Mais. Um período para juntar o dinheiro e depois o recebimento em 60 parcelas mensais, que dá certinho com os 5 anos de uma faculdade, por exemplo. Agora atenção, porque este é um dos conceitos mais importantes da nossa aula de economia, a tal da marcação a mercado. Tirando o Tesouro Selic, o preço dos outros títulos muda todo dia. Ué, mas por quê? Porque o preço reflete o que o mercado espera dos juros no futuro. Pensa comigo, se você tem um título que paga 10% ao ano e o mercado passa a esperar que os juros subam para 12%, seu título de 10% fica menos interessante, né? Por isso o preço dele cai. O contrário também vale. Entender essa dinâmica é fundamental para quem pensa em vender o título antes do vencimento. Bom, como em todo mercado, existem regras. Vamos entrar agora nos detalhes práticos. Custos, impostos, aquelas coisas que todo mundo que investe precisa saber na ponta da língua.
A tributação já é um belo incentivo ao pensamento de longo prazo. Dá uma olhada na tabela. A alíquota do imposto de renda vai diminuindo com o tempo. Começa em 22,5% para quem saca em menos de 6 meses e vai caindo até chegar em 15% para quem deixa o dinheiro investido por mais de 2 anos. É uma política pública clara, um recado do governo dizendo: ei, quanto mais tempo o dinheiro ficar aqui, menos imposto será cobrado. E os custos são muito, muito baixos. Tem a taxa de custódia da B3, que é de 0,20% ao ano, mas com isenção nos primeiros R$ 10.000 investidos no Tesouro Selic. E a taxa do agente de custódia, que são os bancos e corretoras, hoje em dia a grande maioria zerou essa taxa para atrair clientes. Ou seja, é um investimento super barato. A acessibilidade também aparece nos valores. É possível começar com algo em torno de R$ 30. R$ 30. Ao mesmo tempo, o programa também serve para quem tem muito capital, já que o limite de investimento é de R$ 1 milhão por mês por CPF. Isso mostra que ele foi feito para todo mundo mesmo, do pequeno poupador ao grande investidor. Certo, já passamos pelas ferramentas, pelas regras. Agora, vamos juntar todas as peças e entender por que o Tesouro Direto é visto como a base, o alicerce de uma carteira de investimentos bem montada. A comparação com a poupança é um clássico, né? Especialmente quando falamos do Tesouro Selic. Em segurança, não tem discussão. O Tesouro Nacional é o garantidor mais sólido que existe na economia. É o risco soberano. A liquidez é praticamente a mesma, com resgate caindo na conta no dia seguinte. E o rendimento, por acompanhar a Selic de perto, historicamente leva vantagem sobre a poupança na maioria dos cenários. Então vamos resumir a ópera. A gente está falando de risco baixíssimo, liquidez garantida pelo próprio governo, custos mínimos, acesso para qualquer bolso e ainda por cima uma variedade de ferramentas para diferentes objetivos. É um nível de controle e flexibilidade que poucos investimentos no mercado conseguem oferecer. E para mim, este é o ponto que muda tudo, a grande virada de chave. O ato de investir em Tesouro Direto vai além do ganho pessoal. Quem compra um título público está, na prática, emprestando dinheiro para o Brasil. Está financiando saúde, educação, infraestrutura. É participar ativamente da economia do seu próprio país. É uma mudança de perspectiva, não é? E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. Se o governo é a entidade que toma dinheiro emprestado com a maior segurança que existe num país, por que não ser a pessoa que empresta para ele? Essa lógica tão simples é a base do investimento mais seguro que temos disponível. E entender isso de verdade talvez seja o primeiro grande passo para uma vida financeira muito mais consciente.